Bem-vindos ao canal Bíblia em um Ano. Aqui ajudamos você na leitura da Bíblia. Curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe. Acompanhe também pelo Spotify e YouTube Music para ouvir a Bíblia onde estiver. Os links estão no primeiro comentário fixado. Vamos juntos completar a leitura da Bíblia em um ano. Antigo Testamento, Êxodo capítulo 16. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel queixou-se a Moisés e Arão. Os israelitas disseram-lhes: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta comunidade. O Senhor, porém, disse a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem as minhas instruções ou não. No sexto dia, trarão para preparar o dobro do que recolhem nos outros dias. Assim, Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito, e amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a murmuração de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês se queixem a nós? Moisés disse ainda: o Senhor dará a vocês carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas murmurações contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão se queixando de nós, mas do Senhor. Moisés disse a Arão: diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as murmurações deles. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto e a glória do Senhor apareceu na nuvem. O Senhor disse a Moisés: ouvi as murmurações dos israelitas. Responda-lhes que, ao pôr do sol, vocês comerão carne e ao amanhecer se fartarão de pão. Então saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. No final da tarde, apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhantes à geada, estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, perguntaram uns aos outros: que é isso? Uma vez que não sabiam do que se tratava, Moisés lhes disse: este é o pão que o Senhor deu a vocês para comer. Assim o Senhor ordenou: cada pessoa recolha quanto precisar, um gomer para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram conforme o gomer, quem havia recolhido muito não teve demais, e ao que havia recolhido pouco, nada faltou. Cada um recolheu quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Contudo, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte, mas aquilo ficou cheio de larvas e começou a cheirar mal. Por isso, Moisés irou-se contra eles. Cada manhã, todos recolhiam quanto precisavam, pois, quando o sol esquentava, aquilo se derretia. No sexto dia, recolheram o dobro, 2 gômeres para cada pessoa. E os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhes explicou: foi isto que o Senhor ordenou. Amanhã será dia de descanso sabático, sábado consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem. Guardem o que sobrar até a manhã seguinte. Eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem ficou cheio de larvas. Comam-no hoje, disse Moisés, pois hoje é o sábado do Senhor. Hoje vocês não o encontrarão no chão.
Durante 6 dias vocês podem recolhê-lo, mas no 7º dia, o sábado, nada acharão. Apesar disso, alguns deles saíram no 7º dia para recolhê-lo, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a obedecer aos meus mandamentos e às minhas instruções? Vejam que o Senhor deu o sábado a vocês. Por isso, no 6º dia, ele lhes envia pão para 2 dias. No 7º dia, fiquem todos onde estiverem, ninguém deve sair. Então o povo descansou no 7º dia. O povo de Israel chamou aquele pão maná. Era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Moisés disse: o Senhor ordenou o seguinte a vocês: recolham um gomer de maná e o guardem para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto, quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: pegue uma vasilha e ponha nela a medida de um gomer de maná e coloque-a diante do Senhor, para que seja conservado para as futuras gerações. Em obediência ao que o Senhor tinha ordenado a Moisés, Arão colocou o maná junto às tábuas do testemunho para ali ser guardado. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. O gomer é a 10ª parte de um efa. Êxodo capítulo 17. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de lugar em lugar, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para o povo beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e disseram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que põe o Senhor à prova? O povo, porém, estava com sede naquele momento e queixou-se a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar? De sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos. Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. O Senhor respondeu-lhe: passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel. Tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera junto à rocha do monte Horebe. Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés, à vista das autoridades de Israel. Chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas contenderam com o Senhor e o puseram à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Sucedeu que os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus nas minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se sentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que elas permaneceram firmes até o pôr do sol. Assim, Josué derrotou os amalequitas à espada. Depois, o Senhor disse a Moisés: escreva isto em um rolo, como memorial, e declare a Josué que exterminarei completamente a memória dos amalequitas debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-o: o Senhor é a minha bandeira. Ele jurou: por causa da mão levantada contra o trono do Senhor, e o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração a geração. Êxodo capítulo 18. Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo o que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, a sua mulher, para a casa do sogro, Jetro, que a recebeu com os 2 filhos. Um deles se chamava Gerson,
pois Moisés dissera: tornei-me imigrante em terra estrangeira. O outro se chamava Eliezer, pois dissera: o Deus do meu pai foi o meu ajudador, livrou-me da espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto, onde estava acampado perto do monte de Deus. Jetro mandou dizer-lhe: eu, Jetro, o seu sogro, estou indo ao seu encontro, e comigo vão a sua mulher e os seus 2 filhos. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se e beijou-o. Trocaram saudações e depois entraram na tenda. Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios em favor de Israel, todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho e como o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando-o das mãos dos egípcios, e disse: bendito seja o Senhor, que libertou vocês das mãos dos egípcios e do faraó, que libertou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois ele os superou exatamente naquilo de que se vangloriavam. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus, e Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele desde a manhã até o final da tarde. Quando o seu sogro viu tudo o que ele fazia pelo povo, disse: que é que você está fazendo? Porque só você se senta para julgar, e todo este povo o espera em pé desde a manhã até o final da tarde? Moisés lhe respondeu: faço isso porque o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu julgo entre as partes e ensino-lhes os estatutos e as leis de Deus. O sogro de Moisés respondeu: o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão completamente esgotados, pois essa tarefa é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça o meu conselho e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as questões deles. Oriente-os quanto aos estatutos e às leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Escolha, porém, dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e que odeiam o ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Eles atuarão como juízes do povo em todos os momentos. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples, eles mesmos julgarão. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo irá para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo o Israel e designou-os como líderes do povo, comandantes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Estes serviam como juízes do povo em todos os momentos. As questões difíceis levavam a Moisés. As mais simples, porém, eles mesmos julgavam. Então Moisés se despediu do seu sogro e este voltou para a sua terra. Novo Testamento, Mateus capítulo 18, versículos 1 ao 20. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo que, a não ser que vocês mudem e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, recebe a mim. Mas, se alguém induzir a pecar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que ele amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se afogasse nas profundezas do mar.
Ai do mundo, por causa das coisas que fazem o povo pecar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou o seu pé o induz a pecar, corte-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado, do que tendo as duas mãos ou os dois pés, ser lançado no fogo eterno. E, se o seu olho o induz a pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho, do que tendo os dois olhos, ser lançado no fogo do inferno. Tenham o cuidado de não desprezar nenhum destes pequeninos, pois eu digo a vocês que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face do meu Pai Celestial. O que vocês acham? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes e sairá em busca da que se perdeu. E se conseguir encontrá-la, em verdade lhes digo que ficará mais contente por causa dessa ovelha do que pelas 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês, que está nos céus, não deseja que nenhum destes pequeninos se perca. Se o seu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas, se ele não o ouvir, leve com você mais um ou dois outros, porque qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E, se ele se recusar a ouvir, também a igreja, trate-o como gentio ou publicano. Em verdade lhes digo que tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Em verdade também lhes digo que, se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai, que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Obrigado por chegar até aqui. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que são importantes para você. Que Deus nos ajude a completar esta jornada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã.